Isso são dores na alma de alguém que está enfrentando uma crise interior, a ponto de fugir para não morrer, de pedir para não morrer, mas que terá uma surpresa, que ele será um dos únicos homens a não morrer. Para de graça, você não pegar nada, você não pegar nada. Vou falar de novo. Ele está numa dor que é dele, é uma circunstância que para ele acabou, mas que para Deus não acabou. Então, quando ele foge da morte, quando ele pede a morte, existe um Deus que não quer a sua morte. A maior prova é que ele é um dos únicos homens que não provou a morte. Não, para de graça. Eita! Eu estou dizendo a você que todas as vezes que dentro de si você sente que é o teu fim, que não vai dar mais, que acabou, existe um Deus aumentando, acrescentando a tua história. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Como é bom poder retornar a essa casa, estar com vocês é sempre um presente maravilhoso de Deus para ser ministrado e abençoado por essa casa. Aqui é um dos poucos lugares que quando eu saio para ministrar, em vez de eu ministrar, é eu que sou ministrado. Então, vim para cá, é para mim sempre um presente de Deus, é sempre uma honra poder atender e estar com esse precioso amigo, mestre, pastor João Aguiar, a sua família, pastora Cristina, Mateus, Aline, que amamos, temos um carinho, um apreço muito grande, e são amigos, são pais que eu ouço muito, e para mim é um privilégio estar aqui essa noite, como as demais, se assim Deus permitir, para ministrar para vocês. Serão alguns dias de ministrações aqui para vocês. Eu vou tratar sobre Deus e as dores da alma. Vamos falar sobre diversos tipos de ataques na mente que essa geração, não somente essa geração, mas mais precisamente essa geração tem sofrido. O remédio mais vendido no Brasil já é o Rivotril, pela crise de ansiedade, depressão, o estresse. E nós vamos ver em uma visão bíblica o que é que Deus enxerga nisso e qual é o propósito de Deus. Essas dores que cada um de vocês que estão aqui possui em algum lugar da sua alma, mas que o Espírito Santo venha tratar conosco e venha trazer saúde nesses dias a sua alma. Abra por gentileza a sua Bíblia no primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19. Para que possamos conversar aqui. Eu tenho um bom tempo. Não tenho capacidade para tanto tempo para expressar e falar. Mas o Espírito Santo, que é aquele que fala na boca dos seus profetas, com toda certeza há de nos direcionar aqui essa noite. Capítulo 19 do primeiro livro dos reis de Israel, versículo 1. Quem está feliz, diga glória a Deus. Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara
todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo, amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Diga amém por essa palavra. Se assente, por gentileza. Dobra sua atenção e deixe Deus falar com a sua alma aqui nessa noite. Elias é considerado um dos mais ilustres personagens da Bíblia Sagrada. Sua vida representa naquilo que está no teor das Sagradas Escrituras a representatividade de todos os profetas. Ele não tem um livro que carrega o seu nome, não está na galeria dos profetas maiores ou menores, mas quando a Bíblia e aquilo que é a sistemática da mesma quer apresentar o representante de todos os profetas, a mesma usa Elias. Esse homem que é uma incógnita, porque ele representa tanto ferro pela sua firmeza, pela sua força, mas ao mesmo tempo barro, tão maliciável, tão fraco, tão sensível. Por isso que Elias representa tanto você, como também a mim. Porque ora, nós temos tanta força. Tem dia que acordamos com tanta ousadia, tanta disponibilidade para falar no nome do Senhor. Ora, queremos fugir, esconder-se e até mesmo pedir a morte. Qualquer um dos profetas que você já viu vir a essa casa, profetizas, dos que estão aqui, todos eles se veem na imagem de Elias. Elias, para os rabinos, é um anjo, não tem mãe, não tem pai, simplesmente ele aparece. Eles dizem isso até porque ele também não morreu,
Mas até que a Bíblia, através de um dos apóstolos, precisamente Tiago menciona que Elias era um homem como cada um de nós, sujeito às mesmas paixões e limitações, porém um homem de Deus. Como é que simplesmente ele aparece? É que existem pessoas que Deus simplesmente faz eles aparecer. Ah, eu gostei desse aleluia aqui. Existem pessoas que quando Deus chama, Deus é quem faz aparecer. Por esta razão Elias veio de Tisbe, uma periferia, lugar pobre, conhecido e tido por alguns teólogos como o lixo de Israel, onde se jogavam os lixos, queimavam, mas desse lugar simples é que Deus levanta Elias, porque todos os homens que Deus chama, ele não terá um endereço privilegiado para nascer, nem muito menos para crescer. Porém o Senhor que chama é o que faz um Elias aparecer. Quantos podem adorar a Deus por essa verdade? Elias, como diz pastor João Aguiar, ele aparece não para resolver os seus problemas, porque segundo o vosso pastor, Elias resolve os problemas de Deus. Ele vai para o palácio, ele diz ao rei Acabe: não vai chover. Na verdade, Deus não mandou Elias falar. Elias apenas falou o que estava escrito em Deuteronômio capítulo 11, que quando um rei, uma nação, eles profanam o nome do Senhor, está escrito, Deus fecha o céu sobre aquela nação e não mandará chuva. Então o que Elias disse só estava escrito, porque quem sabe o que está escrito não precisa de intermediários para que Deus venha falar de novo, porque uma vez escrito, é minha e é sua obrigação crer no que está escrito. Por isso que o salmista diz no Salmo 62 e verso 12: uma vez disse Deus, duas vezes ao ouvir. Porque a obrigação de Deus, ou o querer de Deus, é falar uma vez, mas a nossa obrigação é ouvir duas vezes, é ler e reler. Para de graça. Deus então toma esse profeta e diz essa preciosa verdade, até que Deus olha para Elias e diz: agora você se esconde. Na mentalidade de Elias, como um homem, como qualquer um de nós, ele poderia imaginar e pensar: eu agora terei uma cadeira na mesa do palácio, serei assalariado também pelo palácio. Já havia profetas assalariados e mantidos por aquele reino, mas Deus olha e diz: se esconde, vai para o Querite, o lugar da medida certa, porque por mais que você seja um Elias,
até você precisa ter a medida certa. De novo, por mais que você seja já experiente, caminhe com Deus, ouça Deus, fale de Deus, profetize de Deus. Todos nós precisamos ainda alcançar a medida certa. É o Querite, de frente com o Jordão, um rio de frente de outro rio, que Deus vai dizer a Elias: os meus corvos vão te sustentar, eles vão trazer pão, e você vai beber do Querite. Eles vão trazer carne, e você vai beber do Querite. É interessante que para beber ele tinha que se agachar, mas para se alimentar, a provisão vinha de cima. Eu estou dizendo que você só vive as provisões de cima quando você tiver a coragem de se agachar e se prostrar diante daquele que pode saciar a sua alma. Qual é o nome do senhor? É isso? Irmão Manuel, ele está prestando muita atenção. Não existe, irmão Manuel, provisão que venha de cima que primeiro a gente não tenha que se humilhar. Toda provisão de Deus, toda visitação dos céus, aquilo que Deus quer trazer de cima, primeiro ele terá a sua imagem se humilhando aqui embaixo. É interessante que Deus falou: beba do Querite. Só que a água do Querite acabou. E quando a água do Querite acaba, você não pode beber da água do Jordão, porque Deus disse, Manuel: beba do Querite. O Jordão é uma provocação a você, é uma tentação a você. Só que se você beber do Jordão, você perde a sua moral como profeta. Porque se a ordem de Deus era te sustentar pelo Querite, se você esquecer da voz de Deus e pedir emprestado para o Jordão vai parar de respeitar a você. Se você não entender que é Deus que lhe sustenta, oh Senhor, porque o que o Jordão quer é que você peça emprestado. Dê para mim também, Jordão. E às vezes você vai entrar aqui numa crise tão terrível, porque o seu Querite secou, e alguém vai colocar a mão no bolso para ofertar, e você vai ver cair num bolo de dinheiro assim, que de repente Deus vai permitir cair, e a circunstância vai dizer: peça emprestado. Só que se você perdia o Jordão vai parar de respeitar você como profeta. Mas se um dia você confiar no teu Deus, lá na frente, quando Elias tirou a capa, o Jordão falou para esse aí: eu abro caminho. Então aguente o seu tempo de pressão, aguente o seu tempo de escassez. Alguém está dizendo: vai ligar para mim, vai falar comigo. Só que quem te chamou garante: eu ainda tenho como lhe sustentar. Nem que eu te mande para casa de uma viúva,
até as minhas viúvas têm condições de te sustentar. Eita, quem está sentindo essa presença aqui? Quem sente o Senhor aqui nesse ambiente? Porque cá para nós, deixa eu contar um segredo só para vocês. A maioria das providências não vem de gente grande, não são dos grandes empresários. Eu descobri com o passar do tempo que quem mais mantém as igrejas não são os ricos e grandes empresários. Porque para eles esperam que você peça, mas as viúvas, Deus ordena. Eita, quem está aqui nessa casa? Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, gente, eu sei que é só a introdução, mas levanta a mãozinha assim que eu estou sentindo Jesus nessa casa. Assim diz o Senhor para a tua história: eu sou o Senhor que te sustenta. Eu sou o Senhor que lhe chamei. As minhas mãos estão sobre ti. Você não será envergonhado. Quem sente essa presença? Você não vai gritar e clamar por alguém que está esperando você gritar: me ajude! Mas você verá a mão do Senhor. Solta esse grito que está entalado aí. Fale alguma coisa para o teu Deus aí. É interessantíssimo quando a gente lê a história desse personagem, porque a vida dele é dividida em duas etapas. A primeira etapa, você vê um Elias no auge. É um homem que vive a providência de Deus, cuidado por corvos, por viúvas, que fala que o céu vai se fechar, que fala também que o céu vai se abrir. Por isso que eu gosto de Elias, que é um profeta que abre os céus e que fecha os céus, que fecha os céus e que abre os céus. Mas que agora é um profeta que tem a segunda parte, um conflito interno, uma guerra interna, uma dor que começa a sufocar a alma desse profeta, que fez ele se esquecer, gente, que ele, alguns momentos atrás, falou para Deus mandar fogo do céu. Um homem pedindo para Deus mandar fogo. Nesse tempo tem aparecido um monte de profeta da chuva, mas quero ver profeta do fogo. Não, vou falar de novo. Clamar por chuva dos céus é fácil, e para fogo do céu é um homem que pediu para que Deus mandasse fogo e consumisse todos os profetas de Baal. E cá para nós, Deus mandou. É um homem tão incrível que ele orava e Deus respondia. Mas agora, esse capítulo que lemos, uma dor vai surgir dentro do seu interior. Um medo de morrer, de ser morto. A depressão vai fazer um profeta do fogo, de oração, se tornar um ser depresso. Alguém depresso é alguém que não tem pensamentos para frente ou ativo na sua linguagem, mas pensamentos que retrocedem.
pensamentos que jamais serão positivos. Por mais que agora esse profeta, que chegou a ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ver chuva ali, se ele visse uma nuvem do tamanho de um estado inteiro de Israel, não conseguia ver chuva. A dor é em um profeta. E isso quer dizer que por mais que você seja um cristão, por mais que você seja um profeta, essa dor pode ameaçar você. Nunca diga para alguém que está sofrendo uma dor interna que é frescura, quando a dor não é sua. Dor é uma palavra universal, uma palavra que está na Bíblia o tempo todo. Se você nunca imaginou ler a Bíblia Sagrada e ver nelas perspectiva da dor, eu lhe apresento agora que essas páginas sagradas estão repletas de dor. Não é à toa que uma das propostas de Jesus para os seus discípulos era enviar o Consolador, o que consola a dor. Lá em Hiroshima tem um monumento chamado de Monumento da Paz das Crianças, conhecido como a Torre das Gaivotas, porque lembra a menina Sadaki Sasaki, que fez mais de 1000 gaivotas azuis, usando o papel da caixas de remédio, até morrer de leucemia em consequência da radiação atômica, fazendo aqueles origamizinhos. É um memorial da dor. São retratos absurdos daquilo que nos dilacera, que nos consome. E o mais incrível é que ninguém vive sem dor. O mundo é o museu da dor. Hiroshima, onde a bomba atômica destruiu milhares de pessoas, de vidas. Nagasaki, o Holocausto. O bairro de Soweto, da África. Palestina, a faixa de Gaza. São lugares até hoje que, se nós pararmos ali, fecharmos os nossos olhos, nós conseguimos ouvir o gemido das dores de muitas almas. O lugar da opressão, o inferno da alma, são ambientes que a gente sabe que existe dor, o derramamento de lágrimas. Mas eu acho tremendo, pastor João, Jesus colocará a cruz em cima de um monte chamado Caveira, para deixar bem claro, pastora Cristina, que Jesus é especialista em mudar a geografia da morte, da lágrima, e fazer se tornar o alvo de esperança. Porque o lugar que é marcado também como morte, como tortura, como desgraça, é o alvo também para alguém olhar e conseguir entender que é possível, por maior que seja a dor na sua alma, você ainda ter da parte de Deus a perspectiva de esperança e mudança. Eu acho tão tremendo também que a proposta de Jesus para nós, Mateus,
é que quando nós chegarmos no céu, minha mãe, meu pai, é ter um corpo de glória, onde não terá, Oswaldo, sofrimento. Paulo, não haverá lágrimas, não haverá feridas, mas o único que estará ali, chamado Jesus, no meio de todos aqueles que não terá mais ferida e nem dor, é o único que ainda manterá a sua ferida. Eu perguntei para Deus, então Ele me respondeu: é para dizer a todos aqueles que chegaram ao nível de um corpo de glória, que durante todos os sofrimentos deles na terra, eu estava presente. Por isso que no dia da tua glória eterna, Ele é o único que terá uma ferida eterna. Para de graça, só para fazer lembrar você que no meio das suas dores, dos seus conflitos, das suas lutas mais amargas, dos seus desejos mais constantes de morrer, Ele estava presente. Porque se a Bíblia é o livro dos ais, da dor, é o livro das lágrimas, meu amigo, é também o livro que Deus permeia, passeia, transita em meio às dores. Ele armou a sua tenda no meio dos hebreus. Ele entrou dentro de uma fornalha. Ele estava presente na cova dos leões. Ele entrou dentro de uma cova. E mesmo quando a sua alma duvida, o Senhor está aqui. A maior prova dele foi: eu vou nascer nessa terra, vou crescer nessa terra, vou ser pendurado em uma cruz, só para você entender, eu estou presente na sua dor. Quem pode, levante a mão para adorar a Ele nessa casa. Quem pode adorar esse Deus que está presente aqui? Faz melhor, faz um carinho no ombro dessa pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Diga para ela: é normal, a dor da alma é normal, as dores que você está sentindo. Mas diga para ela, diga para ele: mas entenda, Deus não está ausente. Deus é um Deus presente. Aleluia. Olha os sintomas que Elias está agora sentindo. Um mensageiro manda mensagem para ele, dizendo que Jezabel vai se vingar dos profetas que Elias matou. Mandou um mensageiro, gente. Se ela sabia onde Elias estava, por que não mandou um exército matar Elias? Meu Deus! Ah, ele pegou ali. Ela mandou um mensageiro. Oh, meu amigo, Senhor. Se ela quer matar, quem quer matar não ameaça que vai matar. Mas ele não consegue enxergar essa verdade. Então, a Bíblia diz, meus amigos, que ele foge para escapar. Ele quer escapar da morte. Ele está agora depresso, a ponto de querer fugir. Ele pega o seu moço, deixa ele, porque um dos sintomas de quem está enfrentando a depressão é querer estar só, se trancar dentro de um quarto escuro. É um mundo cinzento para ele, onde um lençol pesa-se 1 tonelada, que é mais fácil ficar no escuro daquela vida cinzenta.
até o arco-íris de 7 cores, ou arco celeste, porque o arco nunca foi de íris, perdão, o arco é celeste. Para ele possui 7 cores, todas elas cinzas, cinzas e cinzas e cinzas. Ele quer estar só. Por isso que no deserto, ele encontrando um pé de zimbro, a primeira coisa que ele pensa é se deitar, dormir. Quem está depresso só quer dormir, porque só nos seus sonhos, para ele consegue ser feliz. Mas quando acorda, aquele mundo cinzento está diante de si. O homem que está fugindo para não, agora pede a morte. De novo. Como é que pode ele estar fugindo para não morrer, agora pedir para morrer? Isso são dores na alma de alguém que está enfrentando uma crise interior, a ponto de fugir para não morrer, de pedir para não morrer, mas que terá uma surpresa, que ele será um dos únicos homens a não morrer. Para de graça, você não pegar nada, vou falar de novo. Ele está numa dor que é dele, é uma circunstância que para ele acabou, mas que para Deus não acabou. Então, quando ele foge da morte, quando ele pede a morte, existe um Deus que não quer a sua morte. A maior prova é que ele é um dos únicos homens que não provou a morte. Não, para de graça. Eita! Eu estou dizendo a você, que todas as vezes que dentro de si você sente que é o teu fim, que não vai dar mais, que acabou, existe um Deus aumentando, acrescentando a tua história. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Oh, estou sentindo Jesus aqui. Uramacanda chura calabaia. Terabarachandere calabaraxéria. Uramanajakami. Eita, gente. Todas as vezes que você tiver um sentimento de si, que é o fim, estou liberando a maior chave da sua vida. Os céus pensará o contrário, ou está pensando o contrário de você. Todas as vezes que você pensar dentro de si, não vai dar, os céus estará dizendo, vai dar. Porque Deus, quando criou o universo, também criou na lei chamado polos negativos e positivos. Quando o céu for negativo, o céu estará dizendo, é positivo. É positivo. E os céus é maior do que a força na terra. Amarashi remaia. Tira o cadeado da boca e vem adorar. Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, manda aleluia. Ei. Aleluia, aleluia. Há uma presença aqui nessa casa. Papai está aqui. Eita, papai está aqui abraçando tua alma. Sinta esse carinho na sua alma, sinta esse carinho no seu interior. Papai está aqui dizendo, não temas, eu estou aqui, eu estou presente, estou aqui do teu lado. Quer dormir? Sintoma de quem está depresso. Quer estar só? Não come.
Não levou uma marmita? Como é que falam aqui? Quentinha? Como é que ele sai sem saber para onde vai? Se levar uma marmita, não come, não se alimenta, o que quer é dormir. Enquanto ele está dormindo, como eu gosto desse Deus, que nunca quer te perder. Então está escrito: e apareceu um anjo, e o tocou. Deus, Ele conhece como sarar a ferida de cada um que está doente. Porque para quem está depresso, nada melhor que um toque, um abraço, calor humano. Por isso que não despreze alguém que está depresso. Ofereça um abraço. Se você não pode abraçar, não julgue. Se você não pode curar, não o fira mais. Abrace-o. Faz ele sentir um calor humano. Quer estar só? É um dos sintomas. Nem todos os sintomas são assim. Existem pessoas depressas que eles se tornam piadista. Conta piadas. É um sorriso disfarçado no rosto, mas que por dentro ele está morrendo. Por isso que você recebe a notícia e alguém diz: você não sabe quem se matou. E você olha e diz: fulano estava ontem com a gente rindo, contando piada. Ele estava em nosso meio, brincando, se alegrando. Eu não acredito. Por isso que é importante o que Deus está fazendo aqui com Elias. Está dizendo: anjo, não só fale, toque. O anjo toca nele, desperta ele. O anjo trouxe comida dos céus. Não, eu estou dizendo que o céu também tem restaurante. Não, para de assim. O céu também tem água. O anjo trouxe para ele água. A água do céu não pode vir de outra torneira senão do rio de águas vivas. Come, moço. Você está precisando comer. Você está precisando se alimentar. Você está precisando sair com os amigos de novo, sorrir, se alimentar. Come, beba, recebe meu toque, meu abraço. Eu não vou te deixar no sufoco e no escuro dessa alma. Eu vou lhe abraçar. Eu não vou te deixar só. Você deixou o moço. Você não quer companhia, você quer estar só, você só quer dormir. Mas eu trouxe o meu anjo. Vai ser sua companhia. Vai ser seu amigo. Vai caminhar com você agora. Eu estou te dizendo que eu não quero você só. Você não é uma ilha. Você é meu filho. Eita. Eita. Quem sente essa presença? Há uma voz aqui dizendo: diga para a minha igreja adorar o meu nome. Os céus estão fazendo uma ligação com a terra, com
quando você está fugindo, quando você está só, o céu está te trazendo amigos. Quando você acha que não tem ninguém, que ninguém te vê, que ninguém compreende o teu cansaço, o seu trabalho tão árduo, o corpo dolorido, a alma ferida, que você não pode dizer para um filho, para uma esposa, que você está com dor, que você está cansado, que você, mulher, não consegue dizer que chega dessa rotina, chega de estar só, chega de ficar em casa. Os céus está dizendo: eu não te deixo só. Abre a boca para adorar. Tem anjos aqui nessa casa guerreando. Enquanto você está adorando, está caindo um gigante na tua casa agora. Enquanto você está adorando, Deus está quebrando todos os laços, todas as setas depressivas. Deus está jogando por terra toda a arma diabólica. Satanás não vai tomar a tua mente. Satanás não vai tomar a mente dos seus filhos. Não vai tomar a tua casa. Satanás não vai tocar em você. Não vai roubar os teus sonhos. Não vai destruir o teu futuro. Deus está dizendo: eu trago os meus anjos. Deus vai tomar os vasos aqui, ó. Deus vai tomar os vasos aqui agora. Erezio, Anaiota, Dagadazadazata, Erebiocana, de Calabariatéria, Cortulas. Vem comigo nessa marcha. Demônio nenhum tem poder sobre tua casa. Senhor, Ele come, Ele bebe, mas volta ao dormir, até que o anjo aparece novamente. E o anjo agora toca nele a segunda vez e diz: levanta-te e come, porque muito comprido te será o seu caminho. Com a força daquela comida, ele vai para Horebe, um monte de Deus. Mas ali no monte, ele descobre uma caverna. Todo depresso, no lugar que é monte de Deus, ele descobre uma caverna, um lugar para se esconder. Ele entra, fica ali naquela caverna, passa a noite, até que veio a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus. Veio. Que fazes aqui, Elias?
Ele diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matarem. Aqui qualquer psicólogo, psiquiatra consegue descobrir a causa da depressão de Elias. A sua fala o denuncia. Porque existem circunstâncias quando nós somos um profeta, um vaso, um crente, que nós se decepcionamos, mas não é com Deus, é com nós mesmos. Ele não está deixando o seu ministério por dúvida, pastor João, de Deus cumprir suas promessas ou fazer alguma coisa, decepcionado com alguma promessa. A maioria das nossas decepções são conosco mesmo, são com nós mesmos. Quando nós falhamos, prometemos a Deus e não cumprimos. O erro de Elias foi que os capitães de 50 subiam, ele disse: cai fogo, cai fogo, cai fogo. E pela terceira vez, agora eles vieram clamando e dizendo: Elias, nós te reconhecemos e queremos se converter ao teu Deus. Está escrito. Eles queriam o Deus de Elias. Elias foi: vocês querem se converter? Então levanta a mão, aceita Jesus. Aceitaram. Elias levou eles no ribeiro e matou todos à espada. Veio um sentimento de culpa no interior de Elias. Por isso que ele narra aquilo que está na mente dele, a fio da espada. O sentimento que ele errou. Por isso que lá em Reis, segundo Reis, no capítulo 1, quando novamente os capitães sobem com ele e dizem: queremos o seu Deus, Elias não mata mais ninguém. Oh, meu Deus do céu. Ah, para de graça. Então isso aqui, que por hoje não dá para percorrer ainda, mas deixa, quem sabe amanhã. Elias revela a dor que está dentro dele, a decepção consigo mesmo, o homem sanguinário que ele se tornou. Porque se ele matou os que se converteu, então Deus vai permitir ele também morrer. Por isso que ele fugiu. Por isso que todo profeta, todos aqueles que quando erram e caem em si, o sentimento é que Deus o vai matar. Mas agora aqui nesse papo com Deus, Deus diz para ele: sai-te para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma mansa e delicada voz. Aqui parece que eu vejo, eu já termino. Parece que Deus está lembrando a última vez que eu falei com Elias. Eu mandei fogo, eu respondi, eu mandei corvo, eu mandei a viúva, eu até falei com a viúva, mas faz tempo que eu não falo com Elias. Então Deus agora olha para esse homem e diz: o fogo não te atrai. Porque tem hora que você pode ver o fogo que for, você pregar, você cantar, e todo mundo no fogo. Você não quer saber do fogo, isso não te atrai.
pode vir o vento que for, o terremoto que for, isso já não te chama mais atenção, porque tem hora que você só quer ouvir a voz de Deus. E eu tenho uma boa notícia, já está dando meu horário, e eu termino aqui dizendo: a boa notícia é que Deus fala. A boa notícia é que Deus tem fogo, tem vento, tem terremoto, mas que Deus também fala. E essa voz tão mansa, tão suave, que vai tirar esse profeta da caverna, que vai fazer ele entender que ainda ele tinha uma missão, porque Deus disse para ele: volta-te pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, ungirás profeta no seu lugar. Era Deus dizendo: seu ministério não acaba aqui, Elis. Quem entrou no deserto foi você. Existe deserto que é Deus que te leva, mas existe deserto que é a gente que vai. Só que nenhum profeta que Deus chama, meus amigos, Deus quer que a história dele termine no deserto. Seria muito feio, seria muito estranho, por mais que ele foi arrebatado, a história de Elias terminar no deserto. Diga para mim por quê? Ah não, vocês não querem saber, Deus abençoe. Seria estranho aquela história terminar assim. Por isso que ele teve que deixar uma mensagem por um profeta, que o Elias viria outra vez, que antes do Messias, o Elias seria enviado para preparar o caminho. E quando Jesus apareceu, alguém perguntou: tu és o Messias? Ele disse: sim, vocês não estão vendo? Os discípulos disseram: mas e o Elias? Ele disse: já veio. Os discípulos perguntaram: quem é o Elias? Ele disse: é João o Batista. E sabe aonde João começou? Aonde Elias terminou. Eita! Só para dizer, eu não vou deixar Elias, sua história terminar no deserto. Nem que você termine no palácio perdendo a cabeça, mas profeta meu, não termina no deserto.